Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Segundo Crônicas 12, 1. Diz o seguinte: tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Então, esse homem, Roboão, aparentemente parecia que ele almejava a lei do Senhor, as coisas de Deus. Parecia que ele obedecia, mas como nós acabamos de ler, no momento que foi confirmado o reinado dele e ele foi fortalecido, ele deixou a lei do Senhor, ou seja, ele não tinha mais interesse pelas coisas de Deus. Então, com isso, nós vemos que Roboão, ele não visava uma vida com Deus, ele não tinha interesse em obedecer a palavra, mas o interesse de Roboão era o reinado, era ser abençoado. E quantas são as pessoas que de repente hoje elas têm agido como Roboão? De repente há pessoas que elas se encontram enfermas, doentes, estão passando uma luta, uma dificuldade, e elas vão para a igreja buscar a Deus, e basta Deus curá-las, Deus abençoá-las, Deus resolver os problemas delas, e elas se esquecem da lei do Senhor, ou seja, elas não querem mais compromisso com Deus. E quando a pessoa faz isso é triste, porque na realidade ela está demonstrando que ela estava interessada na bênção e não no abençoador. Entenda, não errado é orarmos para Deus, para que Ele opere milagres nas nossas vidas, para que de repente Ele nos cure, para que Ele venha fazer o impossível, coisas sobrenaturais, não errado, mas o problema é quando colocamos a bênção acima do abençoador. Quando, infelizmente, o milagre, a cura, aquilo que a pessoa precisa, está em primeiro lugar e Deus está abaixo do milagre, da bênção. O problema é quando o ser humano ele busca as mãos de Deus, mas ele não quer buscar a face do Senhor. É aí aonde está o problema. E Jesus, a recomendação dele foi a seguinte: buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, a nossa prioridade, aquilo que nós devemos visar, nós devemos querer alcançar é o reino de Deus e a sua justiça, que é a obediência à palavra. E as demais coisas, a cura, o milagre, é a provisão de Deus. Deus ele vai acrescentando com o passar do tempo nas nossas vidas. Continuando a leitura, versículo 2: no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios,
Suquitas e etíopes, tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Olha só, Sisaque, o rei do Egito, ele se levantou contra Jerusalém e ele prevaleceu nessa guerra, nessa luta. E por quê? Porque Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque o povo não quis mais saber de Deus. Versículo 5 diz o seguinte: então veio Semaias, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então Deus, ele usa esse profeta, e Deus ordena que esse profeta fale para o povo de Jerusalém que a causa da perda dessa luta, dessa guerra, essa derrota, foi devido eles deixarem Deus, abandonarem o Senhor. Então entenda, Jesus ele disse o seguinte: sem mim nada podeis fazer. E quando a pessoa ela deixa Deus, ela não quer mais andar nos caminhos de Deus, do Senhor, Deus não vai estar presente com ela. E com isso, quando surgir as tribulações, as adversidades, as lutas, essa pessoa, ela não vai ter estrutura para suportar, ela não vai conseguir vencer, sobressair, porque na realidade a nossa estrutura, o nosso alicerce é Deus. Quem nos dá vitória é Deus. Então a pessoa que ela deixa Deus, ela fica invulnerável. Continuando o versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Ou seja, eles reconheceram que na realidade essa derrota que eles sofreram foi culpa deles mesmos. Versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Então, depois que o povo acordou, o povo despertou, o povo reconheceu que foi uma loucura eles deixarem a Deus, e eles se humilharam perante o Senhor, reconheceram que se Deus não estivesse com eles, eles não iriam prevalecer, eles não iriam vencer. Depois que eles se humilharam diante de Deus, o Senhor, Deus enviou o profeta, mandando essa resposta que em breve ele daria o socorro para eles. Então a pessoa, ela pode até infelizmente deixar a Deus, se esquecer de Deus, mas se essa pessoa, ela se humilhar diante de Deus, reconhecer os erros dela, a loucura de ter deixado o Senhor, Deus ele vai ser tocado pela humilhação dessa pessoa e Deus vai mudar a sorte, a história dela.
Então aqui o segredo para Deus se voltar para o povo foi o povo se voltar para Deus, se humilhar diante do Senhor. Versículo 8 diz o seguinte: porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Olha só, Deus, nós lemos no versículo 7, que ele enviaria o socorro, a resposta. Só que Deus disse que ele faria isso em breve e não de imediato. E por que que Deus não enviou socorro de imediato para esse povo? Deus, como nós lemos aqui no versículo 8, ele deixou esse povo ser servo do inimigo, disse Isaac, para que assim eles vissem que havia uma diferença entre servir Deus e servir o rei do Egito. Ou seja, vamos dizer assim que Deus estava dando ali uma punição, mas essa punição que Deus estava dando é para que o povo acordasse, para que o povo novamente não deixasse ele, porque poderia acontecer que se Deus enviasse o socorro de imediato para eles, eles abandonassem novamente a Deus, o Senhor. Então, muitas vezes, até mesmo, quando a pessoa, ela aparentemente parece arrependida, mas Deus, ele sonda o coração, ele sabe o que passa na mente de cada ser humano. Deus, ele permite que a pessoa, ela passe por um processo, por uma luta, e Deus não responde de imediato, para que assim essa pessoa, ela aprenda a lição, para que ela aprenda nunca mais a abandonar a Deus, o Senhor. Então, essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração e nunca deixe a Deus. Esteja firme nos caminhos do Senhor. Lembre-se disso, que se você abandonar a Deus, você estará vulnerável. Amém? E não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Forte abraço.